Leitura da Palavra de Deus nesta noite no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. A partir do versículo 46. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos sentar, amados. Jesus está passando por Jericó. Era a sua última semana de vida como homem. Era a última cidade antes de Jerusalém. Jericó para Jerusalém eram mais 25 quilômetros. E era uma subida de 1000 metros. Era a semana da Páscoa. A multidão estava ali porque era a semana da Páscoa. E a lei dizia que todo judeu acima de 12 anos, na festa da Páscoa, tinha que ir para Jerusalém. Nem todos podiam ir. Então a multidão ficava no caminho de Jericó para Jerusalém, vendo as pessoas passarem para Jerusalém, para a festa da Páscoa, incentivando, conversando. Era a última vez, então, que Jesus passa em Jericó. Era a última oportunidade de Jericó. Era a última oportunidade daquele homem que a Bíblia nem cita o nome, porque o nome dele não é Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Nem nome a Bíblia cita dele, mas é por causa dele que Jesus vai passar em Jericó. Então Jesus está passando em Jericó. Ele não vai ficar em Jericó, porque sobre Jericó havia uma maldição. E a palavra é profética. Jesus cumpriu tudo que era profético. Havia maldição desde o tempo de Josué. Porque quando Josué entra com o povo para conquistar a terra, a primeira oposição foi Jericó. Era uma cidade fortificada, os irmãos já conhecem, inexpugnável na época. Os cananeus
se opuseram a passar do povo, blasfemaram contra o povo, blasfemaram contra Deus. Eles achavam que o Deus de Israel era apenas o Deus da natureza, porque eles tinham ouvido falar que Deus tinha aberto o Jordão. Então para eles Deus era simplesmente o Deus da natureza. Eles desprezaram Deus e blasfemaram. E milagrosamente, os irmãos conhecem a história, os muros de Jericó caíram. Josué conquistou a cidade e lançou sobre a cidade uma profecia, que era uma maldição: quem reconstruir Jericó, quando ele fizer o alicerce novamente, seu filho primogênito vai morrer. Quando ele colocar a última porta, seu filho mais novo vai morrer. 500 anos depois, Iléu, no tempo de Acabe, reconstrói Jericó. E a profecia, 500 anos depois, Israel não se lembrava mais, ninguém se lembrava mais, mas Deus se lembrava. Quando ele começou a reconstruir Jericó, seu filho primogênito Abirão morreu. Quando ele colocou a última porta, seu filho mais novo, Segube, morreu. Há um ensino importante para quem é crente de verdade. Há um ensino importante nessa profecia. Não reconstrua, meu irmão. Não reconstrua, minha irmã. Não enseje esforços, jovens. Não deixem aos poucos Jericó, aquilo que Deus destruiu na sua vida. Não deixe aos poucos as opressões que Deus destruiu com o poder dele na sua vida. Não deixe que essas coisas voltem a ser reconstruídas no seu coração, na sua mente. Não deixe, não permita. Lute, clame, jejue, busque, ore, chore, lute. Lute, porque o tempo passa, o tempo passou, 500 anos se passaram, ninguém se lembrava mais, mas a profecia estava lá. Não desista. Não deixe aquelas coisas que um dia o poder do Espírito Santo, a graça do Senhor, o poder de Deus tirou da sua mente, tirou os desejos do mundo, tirou os costumes do mundo. Não deixe isso voltar na sua vida, porque o primogênito morre. Se isso voltar a ser reconstruído, aquilo que Deus com seu poder tirou da nossa vida, tirou do nosso coração, tirou da nossa vida, só o poder dele fez isto. Conselho não fez, ninguém fez, mas o poder dele fez. O poder de Deus derrubou nas nossas vidas tudo aquilo que se opunha a ele, tudo aquilo que nos levava a blasfemar dele e a desprezar dele. O poder de Deus derrubou da nossa vida. Nasceu a salvação na nossa vida e nasceu um novo nascimento. Mas o tempo passa, meus queridos. Esse é o perigo. Não permita, lute. Porque se isso começar a ser reconstruído na sua mente, no seu coração, a salvação vai morrendo. E se reconstruir tudo, o novo nascimento também morre. O primogênito e o filho mais novo. Era profético na vida espiritual. Então Jesus não ia ficar em Jericó, mas ele estava passando em Jericó. Jesus está passando aqui nesta noite. Porque ele prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei.
Eu não sei seu passado, não sei sua família, não sei o que os seus antepassados fizeram. Talvez seja possível que exista uma maldição, alguma coisa contra a sua família, contra você, contra a sua casa, contra o seu casamento. Esse mundo espiritual, ele existe, ele é perigoso. Eu não estou aqui para amedrontar ninguém, mas eu quero te dizer uma coisa: sobre Jericó havia uma maldição, mas a bênção de Deus estava passando. E quando a bênção de Deus, que é Jesus, passa, há salvação. Jericó não merecia aquilo, eu não mereço, você não merece, mas Jesus estava passando em Jericó. E a situação daquele cego, e não era só cego, diz a Bíblia que ele era cego e mendigo. Portanto, ele não tinha luz nos olhos e nem dignidade no coração. Ele não tinha luz nos olhos e nem valor próprio, porque ninguém sabia, nem citava o nome dele. A vida dele se identificava com Jericó. Jericó ficava às margens do Mar Morto. Jericó, meus irmãos, é o ponto mais baixo do planeta. Jericó fica 400 metros abaixo do nível do mar. Jericó, na verdade, é uma depressão geográfica tremenda. É o ponto mais baixo da terra. Nada nasce às margens do Mar Morto, porque não há vida às margens do Mar Morto. Não existe vida no Mar Morto. Assim era a vida daquele homem. Diz a Bíblia que ele estava à beira do caminho, ele estava à margem do caminho. A sua vida não nascia esperança, na sua vida não nascia alegria, na sua vida não nascia expectativas, na sua vida não nascia nada de bom. Ele era um cego, ele era um mendigo, ele era um desprezado, ele era um abandonado, nem nome ele tinha. É Bartimeu, é o filho de Timeu. Nada nascia de bom na vida dele. Era como se ele vivesse mesmo ali às margens do Mar Morto. Nada nasce. Era como se ele vivesse mesmo uma depressão na sua vida. Ele estava no fundo do poço. Ele se sentia no lugar mais baixo da terra. Mas Jesus está passando. Jesus está passando. Ele ouviu dizer, a multidão, muita gente, era a festa da Páscoa. Para os irmãos terem ideia, a maioria dos sacerdotes e levitas não morava em Jerusalém, eles moravam em Jericó, porque Jericó era a cidade de inverno, Jericó era a cidade dos prazeres. Qualquer semelhança com o mundo não é mera coincidência. Os irmãos terem ideia, o grupo de sacerdotes e levitas era 20 mil, era cerca de 20 mil sacerdotes e levitas que prestavam serviço no templo, mas na semana da Páscoa, todos eles tinham que ir para Jerusalém. Era uma multidão, era um movimento muito grande, e ele está ali, a multidão passando de um lado para outro. O que está acontecendo? Ele está numa dupla escuridão. Ele ouviu dizer, Jesus de Nazaré está passando. Se eu fosse o cego, a fama de Jesus tinha corrido, porque já estava no final do seu ministério. A fama dele tinha corrido, que ele tinha curado outros cegos, ele tinha ressuscitado Lázaro, ele tinha multiplicado o pão. A fama de Jesus tinha corrido por todo Israel. Quem está passando? Jesus de Nazaré está passando. Eu tinha clamado, Jesus de Nazaré, me ajuda, mas não foi isso que ele fez. Ele não clamou Jesus de Nazaré, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
Mas devia ter dito Jesus de Nazaré. A multidão falou com ele: cala a boca, você não tem direito nem de gritar, você não é ninguém, você não tem direito a nada, cala sua boca. Ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu filho de Davi, Jesus parou, porque filho de Davi era o título do Messias. O Velho Testamento, meus irmãos, não registra nenhuma cura de cego. Por quê? Não é por acaso. Porque um dos sinais que tinha chegado o tempo do Messias era a cura de cego. Ele tinha ouvido dizer, certamente, Jesus curou cegos. Quando ele falou Jesus de Nazaré, ele entendeu. Ele era cego só dos olhos, mas ele teve discernimento da profecia. Ele clamou: filho de Davi. Ele curou cego, ele é o Messias. Quando ele falou filho de Davi, ele estava dizendo para a multidão: Messias, que significa enviado de Deus, tem misericórdia de mim. O desprezado clamou. O homem sem valor próprio clamou. O homem sem luz nos olhos clamou. O homem sem dignidade no coração clamou. Messias. Só o Evangelho de Marcos cita isso. Esse título, filho de Davi. No Velho Testamento não houve nenhuma cura de cegos. Sabe por quê? Porque o Velho Testamento não era o tempo do Messias, mas ali estava o Messias. Tem misericórdia de mim. Jesus parou. O clamor do coração aflito, ele para. Jesus ouve o clamor do coração aflito. Jesus ouve o clamor do coração necessitado. Jesus ouve o clamor do coração que sabe que não merece nada. Ele sabia que não merecia nenhum favor, mas ele clama por misericórdia. Ele não murmura perguntando por quê, ele pede compaixão. Jesus parou. Chama o cego. Aleluia. Os discípulos foram lá. Tem bom ânimo. Anima-te. Por quê? Ele te chama. Oh, louvado seja Deus. Oh, bendito seja Deus. No dia que o Espírito Santo chegou para mim e para você e disse: anima-te, Ele te chama. Diz a Bíblia que, meus irmãos, que ele lançou a capa dele. A única coisa que ele tinha era uma capa suja. Mas por que o senhor sabe que está suja, pastor? Porque a estrada era empoeirada. Aquela capa representava os complexos dele. Aquela capa representava os traumas dele. Aquela capa representava as feridas íntimas dele. Mas ele ouviu agora o chamado: anima-te, levanta-te, ele te chama. E o dia que nós ouvimos o chamado de Jesus, o dia que nós ouvimos o convite de Jesus, nós tomamos uma decisão: vou deixar o meu passado para trás, vou deixar meus complexos para trás, vou deixar meus traumas para trás, as minhas feridas íntimas que só Deus conhece. E ele não saiu apalpando, não, ele saltou na frente de Jesus, porque a fé é isto, meus irmãos. A fé é quando o homem ouve o chamado
chamado de Deus, o chamado do Espírito Santo, e ele salta não para os braços da religião, mas ele salta para os braços de Jesus. A fé não é o homem saindo apalpando sem saber onde vai, não. A fé é um salto, a fé é uma mudança de posição. O homem sabe que Deus está chamando ele, ele sabe que o Messias estava chamando, ele não tinha dúvidas. O filho de Davi me chamou, o filho de Davi me ouviu, o filho de Davi me convidou, o Messias me chamou, o Messias deu atenção para mim. O povo mandou eu calar a boca, mas ele parou e ele me chamou. Eu vou lançar minha capa fora, porque eu não quero mais viver esta vida, eu quero agora ter uma experiência com ele. Agora o encontro do cego. O cego, meus irmãos, não sabe para onde ir. E o mendigo não tem para onde ir. Era Bartimeu, não sabia para onde ir, nem tinha para onde ir. Mas agora o encontra. Agora o encontra. Que queres que te faça? Ele não pediu esmola. Ele era mendigo. Quero uma esmola. Quero um pedaço de pão. Quero uma caveira de frango. O que queres que eu te faça? No original ele respondeu assim, meus irmãos. No original ele respondeu assim: Rabone, eu quero ver. A nossa tradução aqui é mestre, porque Rabone é isso mesmo, é mestre, mas a tradução é Senhor. Só Maria usou essa expressão depois dele, porque aquilo representava a fé pessoal. Eu quero ver. Eu quero luz. Eu quero esperança. Eu quero alegria. Eu quero paz. Eu quero felicidade. Eu quero te ver. Eu quero te conhecer. Eu quero uma experiência contigo. Eu quero te seguir. Eu quero te servir. Eu quero ver. Os irmãos observaram qual foi a resposta de Jesus? Ver. Foi isso? Foi? Não, não. Vai. A tua fé te salvou. Jesus curou primeiro a alma dele. Ele queria a cura dos olhos, mais do que justo. Mas ele encontrou primeiro a salvação. Vai, a tua fé te salvou. E diz a Bíblia que depois que Jesus falou a expressão da salvação, aí que ele viu. E ele converteu mesmo. Onde está o sinal da conversão dele? Onde está a prova da conversão dele aqui no texto? Diz a palavra que seguiu a Jesus pelo caminho. Para onde Jesus estava indo? Para onde? Jerusalém. Para a cruz. Ele converteu mesmo. Aquele homem não queria uma bênção só não. Ele queria sobretudo o abençoador. Vai, tua fé te salvou. E logo viu a
capa ficou para trás, suja, mal cheirosa. É o passado dele, a vida dele. Seguiu a Jesus. Jesus passa aqui nesta noite. Se seu coração clamar com sinceridade, Ele vai parar. Ele vai te ouvir. Ele vai te salvar. E Ele vai te curar. Lembrei, irmãos, uma experiência interessante de um jovem, um adolescente. Ele tinha 14 anos na época. Ele morava aqui no interior da Bahia. O local que ele morava era uma casa assim, que lá em Minas Gerais a gente chama assim de barracão. Não sei como é que é o nome aqui no Espírito Santo, mas em Minas Gerais é barracão. É o seguinte, é uma casa, depois logo junto tem outra casa simples, né? Não é germinado, é barracão mesmo que chama isso lá em Minas Gerais. Aqui eu não sei, mas é assim. Tinha 3 moradas, tudo. Ele morava na casa, no barracão da frente. No barracão dos fundos morava uma senhora cega. Era uma irmã da igreja Assembleia de Deus. Ele ouvia ela cantando louvores o dia todo, mas ela era cega. Ele me contou essa experiência, Senhor. Um dia ele, criança, 14 anos, ele ficou muito assim, curioso. Um dia ele criou coragem e chegou para ela e falou assim, criança, um adolescente, e falou assim, rasgado mesmo, mas fulano, posso fazer uma pergunta para a senhora? Pode. A senhora é cega, a senhora não enxerga, e a senhora canta o dia inteiro. Eu fiz a senhora cantando hinos para Deus. Ela deu uma resposta para ele. Aquela resposta foi uma semente. Ela falou com ele assim, meu filho, a luz que brilha nos meus olhos ainda não brilha nos teus, mas um dia ela vai brilhar. Resultado, meus irmãos, dessa resposta desta irmã da Assembleia de Deus, ele mudou-se para Ipatinga. Com 18 anos se converteu. Há mais de 20 anos é pastor nesta obra.